Bom dia, primeirão. Bom, nossa aula hoje é revisão de fotossíntese e de quimiossíntese. Então, tem uma outra aula aí para vocês assistirem. Eu espero que vocês assistam, que é bem importante, porque são conceitos novos. Então, quanto mais vocês assistirem aulas sobre o assunto, mais vocês vão conseguir ter uma facilidade para dominar esse tema. Então, assistam a videoaula que eu postei, façam a correção desses exercícios e resolvam os novos exercícios que estão aí no positivo 1 para vocês, tá certo? Então, por favor, abram o livro didático de vocês na página 48, peguem lápis e borracha e vamos para a correção. 1. A clorofila participa diretamente das reações luminosas da fotossíntese. Qual a importância da presença de pigmentos acessórios, como a clorofila B e os carotenoides nessas reações? Bom, tanto a clorofila B quanto os carotenoides, eles fazem a ampliação do espectro de luz captado. Como vocês viram na videoaula, a luz, ela vai ter uma onda de luz, né? E a gente enxerga ali dentro de uma certa quantidade dessa onda. Então, quanto mais pigmentos acessórios, como a clorofila B e os carotenoides, maior essa luz vai ser aproveitada para a fotossíntese, tá certo? Então, esses pigmentos fazem essa ampliação das ondas de luz que vão ser captadas por esses organismos, né? E nessas ondas de luz, esse aproveitamento dessa onda de luz é que vai fazer a conversão da energia luminosa para a energia química, ou seja, energia luminosa, energia luz do sol, energia química, glicose, tá certo? Tudo isso acontecendo dentro dos cloroplastos, organela exclusiva das plantas, tá bom? Vamos ter também nas algas. 2. Analise as duas reações a seguir. Reação 1. Gás carbônico marcado com isótopo 18, mais H2O, passando pelo processo de fotossíntese, né? Então, reagentes, reação através da luz e da clorofila e os produtos. No produto, glicose mais oxigênio com isótopo 18. Reação 2, CO2 mais H2O com reagente com o isótopo 18, luz e clorofila, passando pela reação da fotossíntese, e os produtos, glicose mais oxigênio com isótopo 18. Com base em seus conhecimentos sobre as etapas da fotossíntese, qual das duas reações representa corretamente o experimento que determinou a origem do oxigênio eliminado na fotossíntese? Justifique sua resposta. Bom, na videoaula também ficou bem claro para a gente que o hidrogênio da água, ele se junta ao gás carbônico para formar a glicose, né? Ele se junta aqui, ele transporta os elétrons para formar a glicose. O oxigênio da água, ele é liberado para o meio externo, é o que a planta coloca para fora. Então, a reação correta é a reação 2. Porque é na reação 2, aonde o oxigênio está marcado aqui com isótopo 18, é que ele vai aparecer aqui sendo um dos produtos da fotossíntese que vai ser eliminado, tá? No caso da reação 1, o O2 aqui, que está sendo colocado como produto para eliminação, pós-fotossíntese, é o do CO2. Então, a reação 1 está incorreta. Isso é questão de vestibular. O oxigênio liberado na fotossíntese, ele é proveniente da fotólise da água, tá? Vou repetir. O oxigênio liberado na fotossíntese, que a planta coloca para fora, é proveniente da fotólise da água, tá bom? A luz vai quebrar a água e aí esse oxigênio vai ser liberado, ok? 3. Explica a relação existente entre as etapas fotoquímicas e químicas da fotossíntese.
Então, vocês viram lá na videoaula que tem duas etapas, né? A fotoquímica ou fase clara e a química ou fase escura. Aqui nessa imagem a gente está representando ela. A fotoquímica, foto quer dizer luz. Toda vez que for falar fotoquímica ou clara é porque tem luz, tá? E a escura é porque a luz vai ser indiferente, ela não vai participar, ok? Então, como que eu posso relacionar uma com a outra? Como eu falei, é a luz que faz a fotólise da água, liberando os hidrogênios que vão para a fase escura para formar a glicose. Além dos hidrogênios, vão ter elétrons, né, e formação de ATP. Tudo vai ser transformado em energia química, tá? Então, na fase fotoquímica, vamos ter a presença da luz solar, então a energia solar é absorvida e ela é convertida em energia química. Que tipo de energia? Os hidrogênios que vão ser liberados, formação de ATP, né? Formação de NADPH, o hidrogênio aqui, ó, sendo carregado para a fase escura, tá? Então, a fase clara, ela libera os hidrogênios para a fase escura. Quando chega na etapa química, né, vai ter essa fixação dos carbonos, né, fixação do CO2, o carbono do CO2, na produção da glicose. Então, esse CO2 vai se ligar aos hidrogênios que foram liberados da água, formando a glicose, tá? A gente viu que, na verdade, são três os produtos da fotossíntese. É a glicose, água e oxigênio. Então, a glicose, a planta vai utilizar para produzir energia. A água, ela também vai utilizar no corpo dela. E o oxigênio, ela coloca para fora, tá? Tudo aqui na etapa química. Formação da glicose, formação de água, formação de O2, ok? Com base na representação das fases da fotossíntese, responda a questão proposta. Então, eu tenho luz chegando na organela 6, absorvendo uma substância, liberando outra substância, formando ATP, formando NADPH, que vai passar pelo ciclo de Calvin-Benson, que também absorve uma substância e libera duas substâncias. Então, vamos ver o que a questão nos pede. Então, como se denomina a fase A? Justifique sua resposta. Então, a fase A é a que está chegando à luz. Se ela está chegando à luz, nós vamos chamar ela de fotoquímica, tá? Então, é a fase fotoquímica ou fase clara. Por quê? Porque ocorre a absorção da luz solar, ocorre a fotólise da água, ocorre a formação de ATP, ocorre a formação de NADPH, tá? Então, ela é a etapa fotoquímica ou fase clara. B. Que fenômeno físico ocorre na estrutura 6 por meio da ação da clorofila? Então, a estrutura 6 lá é o cloroplasto e lá nos tilacoides do cloroplasto ocorre essa absorção de luz, né? Então, o fenômeno físico é esse, é essa absorção de luz lá nos tilacoides, tá bom? Denomine as moléculas representadas pelos números 1, 2, 3 e 4. Então, 1, água, que sofre a fotólise aqui, ó, né? Para formar NADPH e para formar ATP, certo? 2 é o oxigênio. Olha o oxigênio aqui que foi liberado, veio para fora, tá? 3, quem é absorvido? Quem precisa estar na fase escura? Junto com o hidrogênio aqui, precisa estar o CO2, então absorção de CO2, tá? Absorção de CO2. 4, o que foi produzido? Foi produzido, como eu falei com vocês, água e foi produzido glicose. O oxigênio a gente já liberou, né? Então, 4 aqui, a glicose que vai sair daqui de dentro para ser utilizada para a planta.
O 5, a água também, que vai sair para ser utilizada nas células da planta. Acabou? É só ter 5? Isso. Então, 1, água. 2, oxigênio. 3, dióxido de carbono, CO2. 4, glicose. E 5, água. Ok? Como se denomina a fase B, onde ela ocorre? A fase B é a que não tem presença da luz. Então, a fase escura ou fase química, tá? Ela ocorre fora das tilacoides. Ela ocorre na gelatina que separa, né, as estruturas dessa organela. Então, vai ser chamado de estroma. Parece muito com citoplasma, mas como ele está dentro do cloroplasto, nós vamos chamar ele de estroma, tá certo? Isso. Então, a glicose vai ser formada lá no estroma, lá na fase escura ou na fase química. Represente a equação geral do fenômeno representado na figura. Então, para a fotossíntese acontecer, eu preciso de 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de água. Preciso da luz e da clorofila, né? Os carotenoides lá também. Quando ocorre a fotólise aqui da água, né? Quando ocorre a reação fotossintética, eu vou ter a formação de uma molécula de glicose, 6 moléculas de oxigênio, 6 moléculas de água. Como eu falei com vocês, glicose e água ficam na planta, vão ser utilizadas no metabolismo da planta. O oxigênio, que é proveniente aqui, ó, a metade desse oxigênio aqui, ó, 12H2O, 6 deles vão ser eliminados para fora, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. A clorofila, pigmento responsável pela absorção de luz solar na fotossíntese, apresenta em sua composição um átomo de magnésio, imprescindível para a estabilidade e a funcionabilidade da molécula. Em plantações de tomate, a deficiência de magnésio é bastante comum, sendo identificada pela descoloração das margens das folhas, que aumenta em direção à área interna, próxima à nervura principal. Quando essa deficiência se agrava, as áreas amarelas das folhas tornam-se escuras e posteriormente necrosam. Em qual molécula orgânica das plantas o magnésio pode ser encontrado? Qual a função dessas moléculas nas células das folhas? Bom, só um minutinho. A clorofila, que é o pigmento responsável pela absorção de luz solar na fotossíntese, apresenta em sua composição um átomo de magnésio. Então, primeiramente, esse magnésio tem que estar na clorofila, certo? Mas aí a pergunta fala o seguinte, deixa eu voltar. Em qual molécula orgânica das plantas o magnésio pode ser encontrado? Então, primeiro, ele vai ser encontrado, como eu falei aí, na clorofila, né? Que tem essa função aí de captar essa energia solar para que a planta realize a fotossíntese. E tendo como subproduto aí, né, como um produto dessa fotossíntese, a glicose. Então, qual molécula orgânica pode ser encontrado? Clorofila. Qual a função dessa molécula nas células das folhas? Realizar a fotossíntese, ou síntese de glicose, ou converter energia luminosa em energia química. Qualquer uma dessas respostas está correta, tá? B. Relacione a falta de magnésio com os sintomas que as plantas apresentam descritos no enunciado. Então, se o magnésio vai estar associado à clorofila e
ela é responsável pela coloração verde das folhas. O que acontece? Quando ocorre a deficiência, o verde vai se perdendo. Tá vendo que a folha vai ficando amarelada, amarronzada? Porque está com deficiência desse magnésio. Então, essa molécula que vai estar associada à clorofila, ela não vai ter funcionalidade, ela perde sua funcionalidade. Logo, ela perde a capacidade também de fazer a fotossíntese, que é o mais importante, de refletir essa luz verde. Então, vamos para a questão 6. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química, que, juntamente com a água e o gás carbônico, CO2, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, carboidratos. A fotossíntese é um processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para as células por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta produzidos tanto no presente, biomassa, como em tempos remotos, combustíveis fósseis, é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descritas no texto, permitem concluir que, então, o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético? Não. Os carboidratos convertem energia solar em energia química? Também não. Não são os carboidratos, né? Carboidrato aqui seria energia química. São os cloroplastos aqui. Não tem valor energético, nem o CO2, nem a água, né? Porque tem valor energético é o carboidrato. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol? Sim. Pensa comigo. As plantas não convertem energia solar em energia orgânica? Não transforma luz do Sol em carboidrato? Esse carboidrato é a fonte de nutrientes para a planta que vai fazer com que ela consiga energia para metabolizar, ou seja, energia para o organismo dela funcionar. Ela guarda uma parte dessa energia na forma de amido, outros tipos de carboidrato. E aí os herbívoros se alimentam desses carboidratos, os carnívoros se alimentam desses herbívoros que reservam também parte desse carboidrato. Pensa num planeta sem as plantas. O que aconteceria? Não tem planta, logo os herbívoros morreriam, logo os carnívoros também morreriam. Então, em última análise, a energia proveniente do Sol, a Terra, a vida na Terra depende dessa energia proveniente do Sol, tá certo? O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono na atmosfera, ao contrário, quando a gente expira no processo respiratório, produz gás carbônico. E na reação química de produção de energia, lá na respiração celular também tem essa produção de carbono que vai sair na respiração pulmonar, tá? A produção de biomassa de combustível fóssil, por si, é responsável pelo aumento do CO2 atmosférico. Errado também. Quando eu falo em biomassa, eu falo em massa viva. Massa viva tira CO2 do ar atmosférico, tá? 7. Pode-se afirmar corretamente que o tipo de organismo procarionte que obtém energia por quimiossíntese a partir da energia geotérmica emanada das profundezas oceânicas, onde a luz do Sol não penetra, é um protista. Protista não faz quimiossíntese, ele é heterótrofo, ele precisa se alimentar de elementos orgânicos que tem na água onde ele está. Arqueobactérias, sim, elas são capazes de fazer isso. Cianobactérias, não. Cianobactérias não tem cloroplasto, mas ele tem clorofila, ele faz fotossíntese. Eubactéria também é heterótrofa, ela não vai fazer quimiossíntese, ok? Então, pessoal,
essa aula termina por aqui. Se surgiu alguma dúvida, se ficou alguma questão que vocês não entenderam, nem com a minha explicação, me mandem uma mensagem no WhatsApp, eu estou à disposição de vocês, tá? Bons estudos e até a próxima aula. E reforçando, fotossíntese é questão certa no vestibular, tá? Então, revejam as aulas, façam as atividades com atenção, porque vocês vão precisar disso, com certeza, no concurso e no vestibular. Bons estudos e até a próxima aula.